Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso ele é o principal tecido de controle e coordenação dos processos vitais, ou seja, ele consegue organizar e controlar todas as funções vitais do nosso corpo. Quem são essas funções? Respiração, digestão, contração muscular, de todas as formas para você fazer o movimento, e com isso ele consegue ajudar na manutenção da homeostase. Homeostase é o equilíbrio do nosso corpo. Nosso corpo ele tem o jeito certo dele estar funcionando. E quando tudo está da sua devida forma, a gente fala que o nosso organismo ele está em homeostase, tá? Ele consegue fazer isso porque esse tecido ele é capaz de interpretar estímulos, de controlar movimentos, memória, emoções. Desculpa, faltou um cedilha aqui. Sensações, raciocínio e pensamento. Olha quanta coisa o tecido nervoso é capaz de fazer. E, na verdade, ele consegue fazer isso por quê? Porque ele é um tecido especializado em receber e enviar estímulos. E para ele conseguir ter toda essa dinâmica, né, ele precisa de dois tipos de células. Um grupo, na verdade, que a gente chama de neuróglia, que são as células da glia, e os neurônios. Na verdade, os neurônios são os principais efetivos de receber e dar ação, né? Ele é o grande protagonista. E as células da glia, na verdade, elas vão ser células de suporte para manter essa rede de neurônios que a gente tem. Eu vou explicar cada uma separadamente, começando aqui pelas células da glia, tá bom? Então, nas células da glia, a gente tem um grupo diverso de células, né? Eles vão estar presentes no sistema nervoso central. Não são células que geram um impulso nervoso e nem vão fazer sinapses, coisa que os neurônios fazem, né? Então, a função delas vai ser outra, e são células que estão o tempo todo se renovando e se multiplicando, dependendo da necessidade do organismo. Quais são as funções da neuróglia? Então, aqui a gente tem um desenho que está esquematizando. Nessa cor meio salmão, aqui a gente tem os neurônios. E todos esses coloridinhos são células diferentes da neuróglia. Então, o astrócito, que é essa célula verdinha que está aqui, ela vai fazer a parte de sustentação e nutrição dos neurônios. Então, ela consegue fazer a parte de sustentação e nutrição. A micróglia, que é essa aqui, ela funciona como se fosse um macrófago. Ela faz fagocitose. Ela vai pegar as excretas que são liberadas nesse meio, ela pode comer pedacinhos de células que estão aqui, ou qualquer tipo de corpo estranho, por exemplo, uma bactéria que apareça aqui, tá? Os oligodendrócitos e as células de Schwann. Então, ó, oligodendrócito está aqui, célula de Schwann está aqui. Elas vão ser importantes para a formação da bainha de mielina, que é uma substância, uma capa gordurosa que tem em volta do neurônio. A gente vai falar dela mais para frente. E aqui as ependimárias, que são as células de preenchimento. Elas simplesmente vão preencher espaço, ok? Então, esse conjunto de células que estão aqui formam as células da glia. Aqui nós temos o neurônio. Então, o neurônio é responsável pela transmissão do impulso nervoso e eles vão formar 10% do nosso tecido nervoso. O restante é célula da glia. Então, eles têm, como eu falei para vocês, não tem só o neurônio no nosso sistema nervoso central, as células da glia estão em volta dele dando todo o suporte. No neurônio, a gente consegue diferenciar três partes principais. O dendrito, que é a região que recebe estímulo. O corpo celular, que é o lugar onde a gente tem aqui núcleo e organelas, principalmente as mitocôndrias, porque a transmissão de impulso ela depende de gasto energético e muita energia. Na verdade, o nosso cérebro ele é o principal responsável pelo gasto de energia do nosso corpo. E o axônio, que é esse prolongamento que tem aqui, que ele vai levar o impulso nervoso para uma outra célula, tá ok? Então, essas são as três partes que aparecem no neurônio. Só que o neurônio não é de um tipo só, a gente pode ter três tipos diferentes de neurônio. Aqui tem uma imagem que exemplifica esses três tipos. Então, ó, aqui seria um pedacinho da pele, por exemplo, o meu braço. Esse neurônio aqui, ele é um neurônio que tem a função só de receber estímulos.
tem que prestar atenção porque as questões vestibulares trabalham muito com imagem como essa. Então, aqui, ó, é o neurônio sensitivo ou neurônio receptor. Ou seja, se aqui eu estou falando que está recebendo estímulo, toda essa parte que está aqui, ó, é dendrito, porque só tem a gente só consegue receber estímulo pelo dendrito. Corpo celular e axônio com várias terminações. Ele pode se comunicar com outro neurônio chamado de neurônio de associação. O neurônio de associação, ele vai ligar dois neurônios. A função dele é essa. Então, ó, onde ele está conectado aqui, próximo, né, ao axônio deste neurônio de sensitivo, são os dendritos. Essa outra parte aqui que vai para o neurônio posterior é o axônio, tá bom? E aqui a gente tem o neurônio motor. Neurônio motor vai ser aquele que a gente pode também chamar de efetor. O neurônio efetor é onde vai ser o órgão, o lugar onde vai dar a resposta daquele estímulo. Opa, desculpa, bati antes. E aí, então aqui, ó, passou o impulso elétrico, aí vem aqui, vamos supor que aqui é o músculo da minha perna. Então, na hora que chega o estímulo aqui, contrai o músculo da minha perna, eu puxo a perna para poder andar, por exemplo, tá bom? Então, são os três tipos, sensitivo, de associação e o neurônio motor. Eu também posso chamar de receptor e efetor, tá bom? Os dois nomes estão corretos. Aqui eu mostro para vocês como ocorre o impulso nervoso. E olha que legal isso daqui. O nosso neurônio, ele pode ter, aliás, ele deve ter uma bainha de mielina, né? Porque isso torna o neurônio mais efetivo. Lembra que aqui são células da glia, que são as células de Schwann, que formam a bainha de mielina. E essa bainha de mielina, ela vai permitir a transmissão do impulso elétrico. Um neurônio que tem bainha de mielina, ele vai ter uma transmissão de impulso elétrico muito mais rápida do que um neurônio que não tem bainha de mielina. Então, a gente fala que são aos saltos. Nessa animação, eu não consegui achar nenhuma animação que tivesse o salto direitinho. Mas, por exemplo, essa luz, ela salta daqui para cá, ela salta daqui para cá, salta daqui para cá. Ela vai saltando nesses nódulos. Então, se eu for olhar aqui, ó, essa parte que está aqui são a bainha de mielina. Ela é formada de lipídio, tá bom? E ela funciona como se fosse uma capa. Pensa num fio. O fio não tem a parte de cobre dentro do fio e o plástico em volta. A bainha de mielina, ela serve como um isolante. Por quê? A gente sabe que se você colocar um fio elétrico na água, a água é um excelente condutor de energia, né? Então, para a gente não perder a energia que está aqui dentro, o axônio ele é revestido por essa gordura que serve como um isolante elétrico. E aí, como o nosso corpo é formado basicamente de água, né? Então, os nossos impulsos elétricos não se perdem no líquido que está em volta do neurônio, né? Da água que está em volta do neurônio. As doenças que são neurodegenerativas, como, por exemplo, o mal de Parkinson e o Alzheimer, é a perda da bainha de mielina. E isso prejudica a transmissão de impulso. Por isso que essas doenças vão acometer principalmente o sistema nervoso, tá? Para esse impulso nervoso acontecer, tem que ocorrer um fenômeno que a gente chama de despolarização de membrana. O que é a despolarização da membrana? É assim, se eu for pensar num neurônio que está em repouso, a gente percebe que do lado de fora desse neurônio, a carga elétrica dele é positiva. E na parte interna, a carga elétrica é negativa. Quando ocorre uma despolarização, ou seja, quando esse neurônio ele recebe um estímulo, aqui vai acontecer uma despolarização, ou o que a gente chama de potencial de ação, que eu vou mostrar direitinho para vocês no próximo slide. Mas basicamente é o quê? Em milissegundos, que é muito rápido, eu tenho a inversão das cargas. Vocês conseguem perceber nessa animação? Onde estava positivo fica negativo, onde estava negativo fica positivo. Mas isso acontece muito rápido. Tipo, essa animação ela está muito lenta perto do que é o real. E se a gente for ver o que está acontecendo mesmo, é isso daqui, ó. Tem sódio fora da membrana, potássio dentro. O sódio que estava fora, que deixa a carga positiva, entra. E o potássio que estava dentro, sai. E aí as cargas se invertem. Só que depois ele volta ao normal, tá?
Estão conseguindo perceber a diferença das duas animações? Então, aqui, ó, acontece quando eu falaria assim, quando inverteu a carga é uma despolarização. Então, ó, aqui o impulso dá para a gente ver direitinho. Isso daqui, ó, exatamente no momento que tá invertendo, está acontecendo o potencial de ação. O potencial de ação é o pico desse gráfico, que é um dos gráficos mais abordados no vestibular. Então, o que acontece? Você precisa de um estímulo. Esse estímulo ele vai fornecer uma quantidade de energia e essa energia ela vai fazer esse processo de despolarização, que é a alteração das cargas. Quando ela despolarizou, ela volta a repolarizar. E aí eu vou ter um outro estímulo, né? Aqui é o período que ela volta a ficar positiva, para depois ela fazer de novo o processo. Se vocês entrarem no Planeta Bio, na parte da célula, parte de histologia, lá tem também uma animação que vocês conseguem ver direitinho. É bem legal de lá também, para vocês acompanharem. Então, entrem lá, a parte de histologia do Planeta Bio, tecido nervoso, e aí vocês conseguem acompanhar também por lá. O potencial de ação, ele não fica só em um neurônio. Ele vem por aqui, passa e vai para o axônio. O sentido do impulso elétrico sempre vai ser dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Não pode esquecer essa sequência, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ó, aqui eu tenho um neurônio e outro neurônio. Então, vem o estímulo por aqui, dendrito, corpo celular, axônio. Aí, esse estímulo passa para o outro neurônio, pelo dendrito, corpo celular, axônio. Então, sempre vai ser nessa sequência. Como que essa informação ela passa? Ela vai passar através de um fenômeno que a gente chama de sinapse. Isso daqui é uma sinapse, tá bom? A sinapse é a comunicação entre dois neurônios. Só que o que é muito legal? Esses dois neurônios, eles não se tocam. Por quê? Porque a comunicação deles se dá por neurotransmissores. Então, a gente pode perceber aqui, ó, várias mitocôndrias, como eu tinha falado para vocês, que vão produzir energia. Aqui embaixo tem vesículas, ou seja, essa parte aqui também tem um monte de sistema golgiense para fazer essas vesículas de secreção. Dentro dessa vesícula tem neurotransmissor. E aqui é o que a gente chama de fenda sináptica, tá? Aqui são as vesículas sinápticas, aqui é a fenda sináptica. Veio o estímulo nervoso até aqui, ele vai fazer com que essas vesículas se abram, liberem o neurotransmissor aqui, e aqui a gente vai ter receptores específicos no dendrito. Então, essa parte aqui, ó, seria aqui o dendrito do neurônio, e essa outra parte aqui é a pontinha do axônio aqui, ó, tá bom? Então, olha só como que ficaria. Vem o estímulo elétrico por aqui, esse estímulo vai fazer com que essas vesículas liberem seus neurotransmissores e o outro neurotransmissor recebe para poder passar o estímulo. Tudo bem? Bom, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês sobre tecido nervoso acabou. Mais para frente a gente vai falar sobre sistema nervoso. E aí a gente vai falar de todas aquelas divisões do nosso cérebro, do encéfalo, né? Sistema nervoso central, periférico, mas isso é assunto para uma próxima aula. Então, por enquanto, eu agradeço vocês, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!